Salve, salve pessoal, Rodrigo Barbati com você para mais um evento de atualidades. O objetivo aí da nossa conversa, trabalhar temas de 2014, propor a você enfoques principalmente, claro, nesse nosso momento do segundo semestre de 2014, falando temas políticos, econômicos e sociais que pudessem ser relevantes para você. O objetivo aí da nossa conversa é justamente apresentar esses temas que marcaram no nosso encontro de hoje os assuntos de novembro de 2014. O que eu posso destacar em relação a esses conteúdos e que seriam relevantes à sua atenção. Sempre com aquela preocupação de buscar o equilíbrio entre os temas factuais e processuais, mostrar quem, onde, porquê e também causas e efeitos que explicariam esses eventos que nós estamos discutindo com você. Isso para que você possa identificar, conforme o perfil da sua prova, o que seria mais pertinente, ok? Então, caminhando aí nos nossos primeiros assuntos, quais seriam os destaques de novembro de 2014? De um lado, as eleições americanas, a derrota de Obama de maneira significativa. Do outro, temas relacionados à economia e outros conteúdos que você também vai observar na minha apresentação. Então, vou começar aí para o nosso primeiro tema, as eleições americanas. Vale sempre observar que o destaque aqui é bem simples. O que aconteceu nas eleições? Você já sabe, derrota do presidente Obama. Pronto. De que maneira eu vou lembrar disso, professor? Vai lembrar de que o Partido Republicano ganhou não só o controle do Senado, como manteve o controle da Câmara de Representantes. Para eles, o que seria a nossa Câmara dos Deputados? Então, só para você lembrar, eleições americanas, Obama perdeu. Então, os democratas foram derrotados no Senado e na Câmara. Por quê? Os partidários de Obama tiveram que arcar com o ônus de um governo de baixíssima popularidade. Obama tem uma das piores popularidades dos governantes americanos. Vale sempre lembrar. Seu governo conseguiu avançar pouco no enfrentamento à crise econômica. A teimosia do seu projeto, a forma como Obama tentou conduzir a aprovação do projeto de saúde, lá, o chamado Obamacare, ou para simplificar nossa ideia, o SUS americano, causou um grande desgaste e, consequentemente, esse segundo mandato foi muito trabalhoso e dificultoso para o presidente até então. E, consequentemente, o desgaste veio nas urnas com a derrota no Congresso americano para o Partido Republicano. Diferentemente aqui do nosso cenário com 500 partidos, estou brincando com você, basicamente a situação americana fica nessa linha. Os republicanos, os democratas, esse é a grande história política americana, concentrada nessas duas grandes agremiações. E Obama paga o preço aí da fragilidade do seu governo e, além disso, não é apenas no plano federal, vale lembrar que os republicanos também tiveram importantes vitórias nas eleições também estaduais. Centrando aqui basicamente alguns exemplos para você, olha, no caso da Câmara e do Senado, principalmente o Senado que eu vou começar a nossa conversa, os republicanos agora têm a maioria, o que causa dores de cabeça a Obama, porque ele depende da boa vontade dos senadores para aprovar projetos dos quais ele não vai conseguir, porque ele não tem maioria se não negociar. Então, republicanos têm a maioria no Senado, como você observou aqui. Um outro aspecto a considerar é justamente a Câmara. Você tem os republicanos conseguiram aí uma boa maioria também. Das 435 cadeiras na Câmara, eles ficaram com 243, ou seja, o Partido Republicano tem a maioria do Congresso. Professor, isso eu já sei, pensando em uma abordagem sobre as eleições. Mas, vamos falar sério, professor, será que esse é o tema? Já foi tema de prova? Já tivemos perguntas sobre eleições americanas nesse sentido. Só que, além disso, é sempre importante lembrar que as eleições americanas, tradicionalmente, são marcadas por consultas nos estados sobre temas polêmicos. E em 2014 não foi diferente. Então, vale lembrar que tivemos também outros temas abordados nesse cenário. Então, ainda falando um pouquinho das eleições para você e pensando nesse conteúdo, vale lembrar que além do processo eleitoral, o que você tem? Então, você já sabe, o Obama perde as eleições no Congresso. E os estados
vai lembrar, olha lá, fizeram consultas, referendos sobre vários temas. Por exemplo, a legalização da maconha, direito ao aborto, aumento do salário mínimo, união de pessoas de mesmo sexo, são exemplos de temas que foram abordados em consultas. É sempre interessante lembrar que desses temas, queria chamar sua atenção para um que vem ocupando espaço nos noticiários, que é a questão da legalização das drogas. O exemplo da maconha, nós já tivemos perguntas em prova aqui recentemente por causa da legalização no Uruguai. Então o tema esteve nos noticiários por causa da legalização das drogas no Uruguai, no caso da maconha, né? Vale observar. No caso americano, então, já que o tema vem ganhando destaque, é interessante você observar esses detalhes. Washington, o distrito, a capital, onde fica a capital dos Estados Unidos, então o distrito de Washington foi às urnas e aprovou a legalização da maconha. Exemplo. Então, só para que você possa entender, na capital dos Estados Unidos foi legalizado no distrito de Washington o consumo da droga. É interessante perceber, claro, que esse tipo de questão vai variar de estado para estado, estados mais conservadores, outros mais liberais. Vai lembrar, só para você ter uma ideia, na Flórida foi feita uma consulta sobre a liberação do uso da maconha para fins medicinais, Flórida, e a proposta foi derrotada, a população disse não. Então são algumas referências que você tem desse tema polêmico sobre a liberalização das drogas. No caso da maconha, para uso medicinal, para uso festivo, como eles falam, vale definir a posição de cada estado ou localidade, conforme a consulta foi realizada. Aqui, só para que você possa fazer um paralelo, voltando um pouquinho, a questão da legalização da maconha, como um tema, por exemplo, já tinha sido realizada uma consulta em 2012, e o Colorado, por exemplo, um estado americano que aprovou também a legalização da maconha, o estado do Colorado, para chamado uso festivo, como foi também, vale recordar, no caso de Washington. É a mesma coisa, a legalização da maconha para uso festivo. Professor, o que é uso festivo? Ah, não sei, menino. Não fica fazendo pergunta difícil para mim. Estou brincando com você, então, de que seria permitido o consumo de determinada quantidade de droga, né? Não é a finalidade medicinal, é claro. Então, o uso da maconha seria descriminalizado nesses estados. Colorado, o estado de Washington, o distrito de Washington, onde fica a capital. Então, são regiões, por exemplo, sempre lembrando, o estado de Washington é uma. Se você pegar o mapa americano, né, e olhar o mapa, você vai observar a oeste, no mapa, você tem o estado de Washington. Se você for para o leste, você vai encontrar, né, a capital, o distrito de Washington, e ali você tem também. Então, estão três regiões distintas que eu falei, Colorado, Washington, o distrito de Washington, onde você tem a possibilidade do uso festivo da maconha. Exemplos para você nessas eleições, como referência, tema polêmico. Está aí um assunto, ok? Além disso, claro, temos que falar um pouquinho de economia. Sempre interessante lembrar que a economia brasileira vem enfrentando aí algumas dificuldades, PIB, né, inflação e as contas públicas, vale lembrar. Então, o governo, você vai recordar, costuma fazer o anúncio no ano anterior sobre suas metas de economia para o ano seguinte. Então, é o tal superávit primário, a meta estabelecida pelo governo, envolvendo recursos economizados pelo Tesouro Nacional, que é o Caixa do Governo Federal, a Previdência Social e o Banco Central, o volume de recursos economizados para pagamento da dívida, por exemplo. Então, o Brasil estabeleceu uma meta, que seria economizar quase 2% do seu PIB. Só que o governo, este ano, não cumpriu nada disso. Gastou muito mais do que arrecadou e ficou com esse abacaxi na mão. Quando o governo faz esse anúncio, ele se compromete a, olha, o que eu vou economizar descontando, né, o que eu gastei com o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, e a desoneração de tributos. Então, por exemplo, olha, zerou o tributo, o IPI dos veículos.
Ah, tá, então considera essa conta. Quanto eu deixo de arrecadar com isso? Só que a lei de diretrizes orçamentárias que define isso, a LDO, ela tem uma cláusula que estabelece um limite para o governo abater. Então, vamos ver se a gente entende isso aí, professor. Sim, ela fica da seguinte forma. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, em seu artigo 3º, diz que sempre é interessante, né, estabelecer o compromisso, que é aquela história, né, cumprir a meta de superávit primário. O que o governo quer, então, é alterar esse artigo, o que permite a ele descumprir o percentual estabelecido. Na prática, é isso. O que muitos analistas estão dizendo é, eu não vou economizar, então é aquela história, eu prometi que ia economizar 100, mas não só economizei 10, então vou mudar a lei para poder economizar os 10 só, porque eu não vou cumprir os 100, essa é a questão. Então o governo vai legalizar ou regularizar uma situação que está clara. Chega-se ao fim do ano, conclusão, o governo não cumpriu e não vai cumprir, com certeza, a meta estabelecida. Então o enfoque vai por aí. Só que para poder regularizar isso, legalizar isso, ele precisa alterar a lei em 2014. Então há uma batalha no Congresso para que isso seja efetivado. Sim. Então, dentro dessa perspectiva, o que o governo está propondo? O governo propôs, acabar com um limite fixo de 67 bilhões de reais para o abatimento do PAC e das desonerações. Tá? Só para que você possa ter uma ideia, o governo tinha um limite. A proposta é ele abater tudo que ele gastar. Até outubro, por exemplo, ele já tinha gasto 127 bilhões, ou seja, quase o dobro do que ele podia abater. Então, se ele abater tudo que gastou, ele teoricamente cumpre o seu compromisso. Então, ele vai mudar a lei, né, para cumprir o compromisso. Essa é a ideia. Aquele raciocínio que eu fiz com você, eu tinha que economizar 100, economizei 10, aí eu vou dizer o seguinte, mas eu gastei 90 com educação, com saúde, vou abater esse valor como se eu pudesse, né, complementar. Sim, só que a lei diz, você com educação e saúde só pode abater 67. Você quer abater tudo que você gastou? Porque aí eu consigo cumprir a meta estabelecida. Então é isso que o governo vai fazer. Reduzir o superávit primário, alterando a lei, com isso legalizar ou regularizar uma situação. Como eu disse, há uma batalha no Congresso, o governo tem maioria para aprovar isso, só que os deputados, né, e senadores estão meio a risco nesse pós-eleição, o governo Dilma fragilizado pelas crises na Petrobras, e todas as dificuldades que estão ali presentes. Então, tem os derrotados nas eleições, que reclamam do apoio governamental. Então, tudo isso entra em cena, né, para causar um pouquinho de dor de cabeça até o fim do ano. Então, eu vou pedir para você ficar de olho nesse assunto, para ver se o governo realmente vai aprovar isso em dezembro e regularizar a situação. Então, uma sugestão para você de um tema que você pode acompanhar, ficar de olho. Certo? Muito bem. O que mais, hein, professor? Sobre essa questão e a relevância desse tema, né, essa para nós é uma hipótese importante, porque mexe com os números, ou seja, com o buraco nas contas públicas aí que o governo deixou nesse ano. Basicamente, a justificativa é essa, o governo vai manter o conceito de abatimento, a diferença, né, é que ele vai ampliar. Só podia abater 67, ele vai abater tudo que gastou. Essa é a ideia. Tá bom? Então fique de olho no tema, o assunto está ainda em debate e você vai observar como a questão será resolvida para poder regularizar as contas. Professor, Ministério, a nomeação do João e para Maria, vale lembrar, eu tenho que ficar de olho nisso? Olha, sempre interessante destacar que realmente o governo Dilma, no primeiro, vamos dizer assim, nesse seu primeiro mandato, deixou realmente a desejar nessa questão econômica e é um tema que você tem observado já em algumas provas, vale recordar essas dificuldades da economia. Com o PIB lá embaixo, inflação lá em cima e as contas públicas também, o buraco aumentando, são algumas referências que você tem sobre esse tema que já até estiveram presentes em prova. Consequentemente, o governo justifica que está fazendo tudo isso porque diversos países foram obrigados a fazer em função de redução do crescimento da economia mundial
nesse ano. Então, olha, não vamos crescer. Eu falei aqui inicialmente que a gente ia crescer 3%, depois 2%, hoje se crescer 0,5% está feliz da vida. Então, nós vamos ter que rever os números e os dados aqui propostos, porque o cenário internacional mudou. É o argumento do governo para cumprir suas metas e esse tem sido um tema. Consequentemente, você lembra que o ministro da Fazenda, o seu Manteiga, seu Guido Mantega, foi demitido durante a campanha eleitoral. O presidente Dilma falou que ia substituir. Então, é fim de festa. Inclusive, há um compromisso de que a nova equipe econômica assuma ainda em 2014, assim que for nomeada. Então, a perspectiva de Joaquim Levy, Nelson Barbosa, Guido Mantega dando tchau, né, para essa dupla dinâmica que vai chegar, né, Miriam Belchior também vai embora do Ministério do Planejamento. Então, os novos nomes da economia brasileira, é bom você ficar de olho que pode cair em algumas provas no começo do ano. Quem foi indicado para o Ministério tal, principalmente os ministérios da área econômica. Então, Joaquim Levy, Nelson Barbosa, a dupla dinâmica Fazenda Planejamento, provavelmente, Alexandre Tombini no Banco Central, são algumas especulações. Então, assim que essas equipes forem nomeadas, os personagens assumirem, né, você fica de olho quem foi para que cargo e dá uma olhada, porque pode aparecer em prova também, principalmente aqui na área econômica, certo? Muito bem. Que mais, hein, professor? Vamos falar um pouquinho sobre temas ambientais. Vale recordar que nós tivemos a divulgação em novembro do relatório, 5º relatório de avaliação do clima, feito pelo painel intergovernamental de mudanças climáticas, o IPCC. O IPCC, o relatório feito pela ONU, com a contribuição de pesquisadores de mais de 80 países, surge em 2007 e anualmente, né, o IPCC tem marcado posição sobre determinados temas, se manifestado sobre assuntos e de tempos em tempos faz os seus relatórios de avaliação climática. Vale recordar. Não é um relatório por ano, mas assim, de tempos em tempos você tem, né, a discussão sobre conteúdos e tópicos levantados pelo relatório. Algumas polêmicas chegaram e você já sabe quais são. A principal questão aqui, né, é dizer para você que entre 2000 e 2010, as emissões de poluentes cresceram muito em relação ao período anterior, principalmente por causa do aumento do carvão para a geração de energia. Então aqui entra em cena os chamados gases do efeito estufa. Por exemplo, quando você fala de combustíveis fósseis, o dióxido de carbono, CO2. Quando você fala, por exemplo, né, de resíduos orgânicos, o CH4, o metano. Então, dióxido de carbono, gás metano, são vilões do efeito estufa que contribuem para o aquecimento global, altera o clima. Então, há uma grande inquietação sobre o uso de determinadas fontes. Por exemplo, os combustíveis fósseis, petróleo, carvão mineral, gás natural, são poluidores, né, nesse contexto. E o IPCC fala, olha, poluímos como nunca. A coisa aí, né? Segundo dados levantados, monitorando e projetando as alterações que nós tivemos no clima, nós estamos aí gerando mudanças significativas no século XXI e comparado com outros períodos da humanidade, extremamente poluidores, fala assim, 800 mil anos, vale lembrar, não estou falando disso das sociedades, estou falando da evolução do planeta Terra, até corrigindo a minha informação. 800 mil anos de poluição, ou melhor, de concentração de gases, né, agravados pela poluição provocada pelo homem no século XXI. É isso que está dizendo aí o IPCC, ok? Muito bem. Esse tema traz uma polêmica, porque o que se diz? Olha, se nós continuarmos crescendo as emissões dos gases do efeito estufa que provocam as alterações do clima, nós teremos, né, um aumento da temperatura em quase 5 graus. O que isso representa em termos de século XXI? O aumento dos níveis dos oceanos, o aumento das secas, por exemplo, as deteriorações e alterações cada vez mais contundentes no meio ambiente se refletindo no clima. Então você está pensando em invernos extremamente rigorosos e verões também. Então deixando um pouco anarquizado o clima global, é uma preocupação aí
né, dos pesquisadores. Então fica também essa inquietação sobre o impacto. Né? Tanto é que há uma grande aposta que, em função dessa situação, se consiga o grande objetivo, que é uma medida contundente para a redução da poluição. Exemplo, né, do que pode ocorrer se continuarmos a poluir a atmosfera dessa forma, gerando alterações climáticas. Exemplo, ó, elevação de mais de 80 centímetros do nível do mar, consequentemente, você trazer danos às regiões costeiras, enchentes, inundações e áreas que seriam apropriadas pelos oceanos, comprometendo a vida de milhões de pessoas. Exemplo do que pode ocorrer. E o que o relatório propõe, professor? O relatório propõe, né, que você reduza, né, o uso dos combustíveis fósseis, até uma linha mais radical do relatório fala em eliminar completamente. Nesse sentido, lembrando que é interessante acelerar o uso de energias renováveis. Lembra? Por exemplo, energia solar, energia eólica, a energia dos ventos. Vamos lembrar desses temas. Energia solar, eólica seriam referências aí de enfrentamento. Inclusive, a preocupação é eliminar o uso de combustíveis fósseis, como exemplo carvão, petróleo, e reduzir o desmatamento. Se isso fosse conseguido no século XXI, nós poderíamos reduzir os efeitos, ou melhor, né, zerar as emissões, reduzindo ou diminuindo, consequentemente, os gases na atmosfera e as alterações climáticas. Essa é a discussão proposta pelo IPCC. Uma questão aqui interessante que nesse período, nós podemos lembrar a você, surgiram dois fatos interessantes que foram noticiados pela imprensa e que para nós teriam também uma relevância nesse período. Durante todo esse debate, coincidentemente, né, o que aconteceu? China e Estados Unidos assumiram um compromisso, né, de diminuir, de reduzir menos emissões. Então, se você considerar que os Estados Unidos e a China assumem esse compromisso, a China é o maior poluidor do planeta, os Estados Unidos o segundo maior. Os dois assumiram compromissos até 2030 de reduzirem as suas emissões. Os chineses falam em começar esse processo até em torno de 2025, 2030, e os americanos chegarem até 2030. Então, o objetivo é uma perspectiva. Por quê? Há um tema que fica para o ano que vem, claro, de olho. Em 2015, nós teremos no final do ano, né, o encontro de Paris para discutir o clima. E é uma grande expectativa que em 2015, nesse encontro em Paris, se consiga fechar um grande acordo sobre a redução de emissões no planeta. Inclusive que esse acordo vai substituir, né, o combalido e fragilizado Protocolo de Kyoto, que hoje se mantém porque não tem outra coisa no lugar, mas muito descaracterizado pela pouca atuação de vários países. Então, um novo acordo sobre o clima pode surgir em 2015 em Paris. É o que se espera com esse gesto aí de Estados Unidos e China. Agora, é sempre interessante lembrar que o presidente Obama fez todo esse anúncio, só que para fazer o acordo, aprovar o acordo, ele tem que ter o apoio do Congresso, que ele não tem, né? Então, as eleições americanas podem estragar o barato do Obama, mas a questão é clima como grande tema para a gente ficar de olho, tá bom? O que mais, hein, professor? Deixa eu mostrar para vocês sempre uma pergunta sobre esse tema. Julgue o próximo item no que se refere aos processos de urbanização e mudança climática. É o que fez aqui a CESP nessa questão. Entre as consequências atribuídas às mudanças climáticas, como temperaturas extremas, chuvas torrenciais, grandes inundações, por exemplo, tem seca, tem outros assuntos que você queira destacar. Então, a referência aqui do exercício para nós, como correta esta afirmação. Serve como tema, fica como referência de conteúdos que a gente pode discutir para você nesse tópico, tá bom? Bom, são alguns assuntos que selecionamos para você em novembro, vale recordar também. Fica de olho nesses assuntos e outros destacados aqui, temas interessantes para nós de atualidades. Fica também, claro, uma sugestão de sites que você possa
visualizar, disponibilizamos também o nosso blog lá, onde temos vários temas de atualidades, podendo agregar outros conteúdos, textos, testes, que te ajudem aí nesses temas. Então fica a sugestão para você. Tá bom, pessoal? Obrigado a todos. Bons estudos. Até a próxima.